Hoje pela manhã nós começamos uma série de mensagens que vai acontecer no decorrer do mês de outubro. O mês de outubro é um mês em que está sendo comemorados os 500 anos da Reforma Protestante. Dia 31 de outubro vai ser o dia dos 500 anos, porque foi no dia 31 de outubro de 1517 que Martinho Lutero pregou na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha, aquelas 95 teses. E dessas 95 teses existem 5 núcleos de pensamento. Dentro das 95 teses existem 5 núcleos que nós chamamos de solas, as solas de Martinho Lutero. Então, hoje nós estamos tratando da primeira, ou de uma delas, né? Estamos tratando de sola fide, que é somente a fé. E domingo que vem nós vamos tratar de sola gratia, que é somente a graça. Depois sola scriptura, que é somente a escritura. Depois solus Christus, que é somente Cristo. E no último domingo, soli Dei gloria, que é somente a Deus é dada a glória. Essas 5 áreas de abordagem da Reforma Protestante, eu tentei resumir em um texto aqui no boletim, dando assim uma pincelada sobre cada uma delas. Se você não pegou o boletim, você pode pegar e ler. Durante esses 5 domingos, nós vamos estar escrevendo algumas coisas a respeito da Reforma Protestante, porque afinal de contas são 500 anos. E hoje nós estamos falando sobre a fé. O texto bíblico que eu comecei o culto desta noite, de Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, foi o texto-chave quando Martinho Lutero leu: mas o justo viverá da fé. Está em Romanos 1,17. Foi o texto-chave que trouxe esta consciência e o início de todo o processo que acabou terminando na Reforma Protestante. Vamos continuar tratando dessa questão da fé. Então eu quero convidá-lo a ler a palavra de Deus no texto que está em Marcos capítulo 5, a partir do verso 21. Enquanto você está abrindo o texto bíblico, deixa eu contar para você uma história de um homem chamado George Miller. Ele viveu entre 1805 e 1898, e a gente estava falando agora há pouco das crianças, não é? Através do vídeo de missões. George Miller, ele tinha uma compaixão pelas crianças abandonadas, e ele, movido por essa compaixão por crianças abandonadas na Inglaterra, em 1836, ele abriu um educandário para 26 crianças abandonadas. 40 anos depois, o seu educandário tinha 2.000 crianças. E uma das coisas impressionantes da história de George Miller é que ele, durante todo o tempo, viveu unicamente movido pela fé, e em todas as circunstâncias das lutas para manter o orfanato, a história diz que ele nunca pediu dinheiro a ninguém. Ele sempre dependia exclusivamente de Deus e levava horas na presença de Deus falando das suas necessidades, e Deus supria as suas necessidades
em muitas ocasiões específicas, ele não tinha nada para comer e as coisas surgiam como manifestação da graça de Deus na sua vida e na vida daquelas crianças. Conta-se que, numa dessas situações, ele senta com todas as crianças no refeitório e não havia uma gota de leite para tomar o café da manhã. E, sem dizer para as crianças da situação, ele reúne as crianças para um momento de oração, de gratidão a Deus pela provisão do Senhor. E enquanto eles estavam orando, ele e todas as crianças agradecendo a Deus pela provisão do Senhor, um leiteiro começa a bater no portão na entrada do orfanato e interrompendo a oração de George Miller. E quando abriram o portão, o leiteiro disse que o seu carro havia quebrado próximo ao orfanato e, se fosse esperar o conserto do carro, o leite azedaria e ele precisava então entregar aquele leite no orfanato para cuidar das crianças, para não azedar o leite. E aí eles trancaram o portão, receberam o leite, trancaram o portão e voltaram para a oração, enquanto as mulheres levavam o leite para que pudesse ser fervido. Era um leite cru. E enquanto isso, ele reúne de novo as crianças para orar, e de novo a oração de George Miller é interrompida por alguém que bate insistentemente do lado de fora. E quando foram abrir o portão, era o funcionário de uma padaria a padaria tinha feito pães numa quantidade maior do que podia ser vendido, e para não estragar os pães, ele estava levando os pães para o orfanato. Há uma frase de George Miller que fica notória durante sua vida e seu ministério. Ele disse o seguinte: o início da ansiedade é o fim da fé, e o início da fé é o fim da ansiedade. Eu vou repetir: o início da ansiedade é o fim da fé, e o início da fé é o fim da ansiedade. Quando a palavra de Deus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes os vossos pedidos sejam conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações e graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. É porque a fé faz com que você mantenha o seu coração em paz. A confiança em Deus faz com que você tenha sossego na sua alma. É na fé no Senhor que a gente encontra recursos espirituais para manter esperança. É na fé em Deus que, no meio das lutas, e todos nós as temos, nós encontramos recursos espirituais para manter a nossa serenidade. A palavra de Deus nos diz assim: estai preparados para responder com mansidão e temor a razão da esperança que há em vós. Porque aqueles que estão à nossa volta, que não têm esperança, que não conseguem entender o motivo por que o nosso coração permanece em paz no meio das lutas que todos nós enfrentamos. Então, nesta noite, assim como hoje pela manhã, nós queremos reafirmar: somente a fé, somente na fé no Senhor, nós temos os recursos para vencer todas as lutas da vida. Marcos capítulo 5, o texto que vamos ler agora, narra uma dessas histórias de fé.
de uma pessoa desesperada, que encontra com Jesus e tem na presença de Jesus sua fé renovada. A partir do verso 21, a palavra de Deus diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhes imponhas as mãos para que sare e viva. E foi ter com ele, seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, despendido tudo quanto tinha, e nada lhe aproveitava disso, antes indo de mal a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo a virtude que de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou em minhas vestes? Disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver a que isso lhe fizera. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, sê curada deste mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido esta palavra, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina, os que com ele estavam, entrou onde a menina estava deitada, e tomando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Vamos orar mais uma vez? Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque tanto Jairo como cada um de nós somos desafiados a crer, somente crer. E nesta noite, Deus, nós queremos renovar a nossa confiança no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Hoje pela manhã, compartilhando da mensagem somente creia, ou creia somente, eu disse que essa ação de Martim Lutero em 1517 acontece como uma reação a um ensino deturpado da palavra de Deus, que tentavam ensinar
que a salvação poderia ser adquirida por méritos humanos. E aí nós mencionamos hoje pela manhã algumas das ações que eram descritas como possíveis ou passíveis de serem agregadas como formas de recebermos algum favor de Deus. Então, o zelo religioso, a piedade, as obras de caridade eram tidas como fatores que, se juntas em um determinado grau de volume, poderia oferecer ao homem o perdão para os seus pecados e a segurança da vida eterna nos céus. No entanto, o que a palavra de Deus nos ensina é diferente. O apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Efésios, no capítulo 2, nos versos 8 e 9, diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ainda que as obras de caridade tenham muito valor aos olhos de Deus, porque nós somos salvos para as boas obras e não pelas boas obras, ainda que elas tenham muito valor, no entanto, elas não podem substituir o sacrifício vicário de Cristo. No Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, Jesus deixa muito claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta é a declaração da palavra de Deus, de que somente pela fé em Cristo Jesus temos o perdão para os nossos pecados. Somente na confiança em Jesus temos o perdão para os nossos pecados. E nesse texto nós temos Jesus desafiando o coração de um pai a crer somente. No verso de número 36 do texto que lemos, a palavra de Deus nos diz: Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Possivelmente George Miller conhecia bem a história de Jairo, quando ele disse: o início da ansiedade é o fim da fé, e o início da fé é o fim da ansiedade. Jairo vai a Jesus levado pelo seu desespero. O desespero de Jairo faz com que haja no coração dele um senso de urgência. E não sei se você já viveu essa experiência, mas quando você está com muita pressa, parece que as coisas acontecem de uma forma mais lenta, né? Se você está com horário, eu lembro que uma vez eu estava indo para São Paulo para um congresso, e eu precisava pegar um ônibus para poder saltar na rodoviária em Niterói, e tinha um pastor que estava lá me aguardando, e o horário do congresso estava assim, o horário do ônibus, a passagem já estava comprada, estava muito apertada, e aí passou um ônibus escrito assim, Niterói, e embaixo escrito assim, rápido. Eu falei, é esse. Não? É esse que eu preciso. E aí você entra no ônibus e olha para o relógio, né? Sabe aquele ônibus que para em todos os pontos? Você já viveu essa experiência? De você atrasado e parar em todos os pontos, todos os sinais estão vermelhos. E se o pastor não estivesse lá, pedindo ao motorista, por favor, aguarde mais 2 minutinhos, eu teria perdido a passagem, eu teria perdido o ônibus. Jairo estava
movido por um desespero. Ele vai a Jesus, cai prostrado diante do Senhor, diz: olha, a minha filha está morrendo. Uma filha de apenas 12 anos de idade, a minha filha está morrendo. Você já viu que Jesus não tem pressa? Jesus não fica ansioso com as coisas. Jesus não sai fazendo as coisas de maneira atabalhoada, porque Jesus sabe o que Ele pode fazer, né? Então, quando Maria e Marta mandaram avisar a Jesus: olha, aquele que amas está doente, Lázaro estava à morte, mandaram avisar a Jesus. Jesus levou 4 dias para chegar. Quando chegou lá, Lázaro já estava morto e enterrado. Agora nós encontramos de novo alguém desesperado. Jairo estava lá desesperado porque a sua filha estava terrivelmente enferma. Ele já tinha investido todo o dinheiro na tentativa de resolver o problema, e agora ele vai a Jesus, ele se prostra diante de Jesus, dizendo: olha, a minha filha está à morte. A expressão bíblica no verso de número 23 é que ele rogava. É mais do que um pedido, é mais do que uma necessidade. Rogo é uma expressão de desespero da alma, e ele rogava que Jesus fizesse alguma coisa pela sua filha. Ele diz: rogo-te que venhas e impõe as mãos para que sare e viva. E a Bíblia diz que Jesus diz: tá bom, vamos lá na sua casa. Se é isso que você quer, que eu ore pela sua filha, que eu coloque as minhas mãos sobre ela, tá bom. E aí Jesus vai em direção à casa de Jairo, mas aí no meio do caminho, uma mulher que durante 12 anos estava terrivelmente enferma, com um fluxo de sangue que não passava de jeito nenhum, toca em Jesus, é curada. E aí Jesus diz: olha, alguém me tocou, de mim saiu virtude. Eu imagino Lázaro aflito: Senhor, tudo bem, se já saiu virtude, Jairo, desculpa, botando Lázaro aqui na história, né? Se já saiu virtude, se a mulher já está curada, então vamos, a minha filha está à morte. A ansiedade de Jairo só faz aumentar, porque aquilo que era uma caminhada rápida, agora Jesus para no meio da caminhada, Jesus para no meio do caminho, Jesus vai atender a uma nova necessidade, Jesus vai ouvir o relato daquela mulher. Isso leva tempo, e aí chega a notícia lá da casa de Jairo, dizendo: olha, a sua filha já morreu. Nós temos aqui nesse texto três palavras que eu quero destacar, e a minha reflexão nesta noite vai ficar em cima apenas dessas 3 palavras. A primeira está no verso 36, quando diz: não temas, crê somente. Depois no verso 39, quando diz assim: a criança não está morta, mas dorme. E depois no verso 41, quando diz assim: menina, a ti te digo, levanta-te. 3 palavras. 3 palavras de Jesus que podem mudar uma história. A primeira palavra é uma palavra de fé. Não temas, crê somente. Possivelmente, a notícia da morte, tanto para Jairo como para qualquer um de nós, é a notícia que diz assim: agora não tem mais o que fazer.
É muito fácil para nós entendermos a dor do coração de Jairo nesse momento, quando ele recebe da sua casa a notícia: não incomodes mais o mestre, a sua filha morreu. É muito fácil a gente entender a dor do coração de Jairo nesse momento, e colocando-nos em seu lugar, a gente certamente jogaria a toalha naquele momento. Não tem mais o que fazer. Mas a palavra de Jesus, ela é contrária àquilo que é natural. Então, a primeira palavra de Jesus para Jairo é: não temas, crê somente. Talvez não fosse muito difícil crer em Jesus enquanto a sua filha estava viva. Tanto que ele vai a Jesus, ultrapassa todas as barreiras. Ele era um líder religioso e ele ignora o fato de ser um líder da sinagoga, ele ignora o fato de ser reconhecido na comunidade, ele ignora tudo isso. Ele vai a Jesus e diz a palavra de Deus que no primeiro momento ele diz: rogo-te que venhas, que impõe as mãos para que ela sare e viva. Enquanto ela estava viva era fácil crer. Quando as circunstâncias fogem do nosso controle, é mais fácil desistir do que crer. Quando as circunstâncias fogem daquilo que é natural, é mais fácil jogar a toalha. E surpreendentemente, ele ouve dos lábios de Jesus palavra de fé, desafio à fé: não temas, crê somente. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você acha que é um caso perdido na sua vida? É possível que você tenha chegado aqui nesta noite imaginando que situações da sua vida são casos que não tem mais o que fazer, são casos perdidos. É possível que você tenha chegado aqui trazendo no seu coração uma certeza: não tem mais o que fazer. É possível que você tenha chegado aqui nesta noite com essa sensação de derrota. Ou quem sabe as coisas estão por um fio, e como Jairo, você veio aqui nesta noite para se prostrar aos pés do Senhor, dizer: Senhor, coloque a tua mão para que sare e viva. Coloque a tua mão sobre o meu casamento, para que o meu casamento sare e viva. Coloque a tua mão sobre o meu filho que está nas drogas, para que ele sare e viva. Coloque a tua mão sobre a minha circunstância, para que sare e viva. Eu não sei quais são as realidades da sua vida, mas é possível que, como Jairo, a gente esteja vivendo ou um momento de desespero, ou quem sabe até um momento de desilusão, de desistir de tudo. Mas aí a gente se depara com essa história, e a gente descobre que nem sempre aquilo que é um caso perdido para nós é um caso perdido para Deus. Mas pastor, a criança já estava morta. Do ponto de vista humano não tinha mais o que fazer. Mas o que é fé? Fé é crer no impossível. A palavra de Deus, no capítulo 11 da carta aos Hebreus, ela vai falar a respeito da fé, dizendo assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Jairo, nesse momento, ele é desafiado a crer
a despeito das circunstâncias. É desafiado a continuar acreditando, apesar da notícia tão dura. A palavra de Deus nos diz que eles continuam, e agora Jesus não permitiu que ninguém, senão Pedro, Tiago e João, estivesse junto com eles. Ele entra na casa, e a palavra de Deus nos diz que há um alvoroço na casa, as pessoas choravam muito e pranteavam, e Jesus diz: por que vos alvoroçais? Por que chorais? A menina não está morta, mas dorme. E a Bíblia diz que riam-se dele. É interessante que a fé provoca reações das mais diferentes. Se no coração de Jairo a fé provoca a confiança de que algo novo podia acontecer, no coração das pessoas que estavam na casa de Jairo, a palavra de Jesus provoca desconfiança. Eles não riram de alegria. A palavra de Deus fala de riso em tantas situações diferentes, mas esse riso aqui não é um riso de alegria. Eles não estavam satisfeitos e felizes pela palavra que Jesus havia ministrado. Eles não estavam satisfeitos dizendo, quando Jesus disse: a criança não está morta, mas dorme. A Bíblia diz que eles riam de Jesus, porque eles não acreditavam que seria possível alguma coisa mudar. Riam de Jesus porque não acreditavam que Jesus tinha feito um diagnóstico correto da situação. Quantas vezes as pessoas riem de você por causa da sua fé, por conta das declarações da sua confiança? Mas Jesus traz uma palavra de esperança quando Ele diz: a menina não está morta. Aquilo que para eles era a palavra final, para Jesus era apenas ponto e vírgula. A história não tinha terminado. E a terceira palavra de Jesus é: menina, a ti te digo, levanta-te. Uma palavra de fé: não temas, crê somente. Uma palavra de esperança: ela somente dorme. E agora, uma palavra de poder. E a palavra de poder, saindo dos lábios de Jesus, traz vida para aquela menina. Menina, a ti te digo, levanta-te. Toda descrença, toda dúvida foram vencidas pela palavra de poder que sai dos lábios de Jesus naquele momento. E a Bíblia diz que a menina se levantou não apenas da morte, mas levantou-se também da enfermidade que a levara à morte, porque ela agora recebe uma palavra de ordem da parte de Jesus, dizendo: menina, a ti te digo, levanta-te. Eu não sei como que você chegou aqui nesta noite, mas dessa história toda, eu quero concentrar a nossa atenção nessas 3 palavras, porque nesta noite, assim como naquele dia na casa de Jairo, Jesus ministra sobre nós uma palavra de fé, dizendo: não temas, crê somente. Jesus ministra sobre nós uma palavra de esperança, dizendo: a história não acabou. A criança não está morta, mas dorme. Mas Ele quer ministrar também sobre a nossa vida
uma palavra de poder, dizendo: menina, eu te mando, levanta-te. A ti te digo, levanta-te. Imagina que aquela menina ouvisse a declaração de poder dos lábios de Jesus, mas lá no seu interior ela dissesse assim: não, eu não quero levantar. Eu não quero levantar, eu quero continuar assim. Jesus disse: menina, eu te ordeno, a ti te digo. Em outra versão diz assim: eu te mando, levanta-te. E a Bíblia diz que a menina levantou. A sequência do texto diz assim: logo a menina se levantou e andava, e assombraram-se com grande espanto. E Jesus então mandou que lhe dessem de comer, porque o milagre de Jesus restaura a normalidade na vida das pessoas. Jesus restaura a nossa humanidade. A plenitude do milagre de Deus na nossa vida não é a gente se tornar um super, o que você quiser. Mas todos os milagres de Jesus foi a restauração da humanidade na vida das pessoas. Então, por exemplo, você se lembra da história do milagre quando Jesus curou Bartimeu? Bartimeu, aquele cego que estava à beira do caminho, lá na cidade de Jericó, e ele foi a Jesus, e Jesus disse: mestre, que eu veja. Que queres que te faça, Bartimeu? Que eu veja. Bartimeu ganhou um olho biônico, e ele conseguiu assim uma visão super. Foi assim que aconteceu? Não. O que Jesus fez foi restaurar a visão de Bartimeu, e ele teve uma visão como a visão de qualquer outra pessoa. Jesus não transformou Bartimeu num homem com uma supervisão, apenas restituiu a naturalidade da sua vida. Domingo passado eu preguei sobre aquele homem que tinha mão mirrada, e Jesus chamou para o meio e mandou que ele estendesse a mão. Ele ganhou um braço biônico, forte, mais forte do que todos os homens que haviam naquela cidade. Foi assim? Não, ele ganhou um braço normal. Jesus restaurou a naturalidade da sua vida. Essa menina, Jesus ressuscitou. A filha de Jairo, logo que ela volta à vida, ela volta à vida como um adolescente normal. O que é normal para o adolescente? Comer. Nada mais normal, quem tem filho adolescente que sabe, nada mais normal do adolescente do que comer. O adolescente come a beça. E aí, como Jesus restaurou a naturalidade daquela menina, a primeira coisa que Jesus mandou fizesse com ela: dar comida para essa criança. Ela é adolescente, ela precisa comer. Sabe qual é um dos grandes problemas dos nossos dias? É que tem muita gente querendo status de super crente. Tem muita gente querendo reconhecimento de que, é a pessoa, é o cara. Quando na verdade, o que Deus quer que aconteça na nossa vida é a restauração da nossa humanidade perdida por causa do pecado.
é a restauração daquilo que é normal, como Deus nos fez para ser. Essa semana eu estava conversando com um pastor, e ele falou uma frase para mim, que eu nem tinha pensado, mas me veio à mente aqui nesse momento. Ele disse assim: pastor Dario, sabe o que eu tenho descoberto? Eu falei: o que foi, rapaz? Que a santidade é a restauração da humanidade. Quanto mais santos, mais humanos nós nos tornamos. Nós estamos vivendo num mundo desumano. Nós estamos vivendo num mundo animal. Nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas perderam a capacidade de ser gente. Movidos pelo egoísmo, movidos pela vaidade, movidos por sentimentos alheios à vontade de Deus, o homem se afastou do projeto de Deus, da gente ser gente, da gente ser humano. E o que Jesus faz? Quando Jesus alcança a vida de uma pessoa, Jesus restaura a sua humanidade. Ninguém se tornou super por ter sido alcançado pelo milagre de Jesus. As pessoas se tornaram normais. E aí Jesus olha para essa menina e diz: não é normal que uma menina de 12 anos morra precocemente. Menina, te digo, levanta-te. E a menina levanta. Jesus devolve essa menina à sua família. Há uma alegria. A gente sabe que essa menina morreu depois. A gente não sabe se ela viveu 10 anos, 20, 30, 50 anos. Não se sabe o restante da história. Mas se ela não tivesse morrido, a gente ainda a conheceria, né? Por aí. Em algum momento da história ela morreu. Mas Jesus restaurou aquilo que estava errado na vida daquela menina. E é isso que Ele quer fazer com a minha vida a cada dia. É isso que Ele quer fazer com a sua vida a cada dia também. Por isso, Jesus tem para nós uma palavra de fé, dizendo: não temas, crê somente. Jesus tem para nós uma palavra de esperança, dizendo: a menina não morreu, ela está dormindo. Jesus tem uma palavra de poder, dizendo: menina, levanta-te, levanta-te. Ó Deus bendito, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque quando Jesus chegou na casa de Jairo, Ele ministrou não apenas a ressurreição àquela menina, mas Ele deixou para todos nós uma palavra de fé, uma palavra de esperança e uma palavra de poder. As 3 frases usadas por Jesus naquela circunstância enchem o nosso coração, e nós queremos, ó Deus, nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós queremos pedir, ó Deus, que todo tipo de ansiedade, todo tipo de temor, todo medo, toda insegurança, seja trocada por uma fé verdadeira e inabalável, para que o início da fé seja a mudança do coração e da alma, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós queremos, ó Deus, te agradecer porque o Senhor é o Deus da história, e a história ainda não está encerrada. Por isso colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Cremos nas possibilidades do Senhor. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pela palavra de esperança
E ainda que muitos naquela residência riram de Jesus, não entendendo a palavra da esperança, mas nós queremos te agradecer, ó Deus, porque a tua palavra diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Queremos te agradecer, ó Deus, pela palavra de poder ministrada por Jesus naquela circunstância, quando Jesus disse para que aquela menina se levantasse da morte. E aquilo que aos olhos humanos era impossível acontecer, acontece pelo poder de Jesus. E nós queremos te agradecer, ó Deus, porque aquilo que é impossível aos nossos olhos, é possível aos teus olhos. Muito obrigado, Senhor Deus, porque tu tens uma palavra de poder para ministrar sobre a nossa vida. E nesta noite, Deus, nós pedimos que o Senhor ressuscite sonhos, que o Senhor ressuscite alegria, que o Senhor ressuscite esperança, que o Senhor ressuscite perspectiva, que o Senhor ressuscite amor, que o Senhor ressuscite respeito, que o Senhor ressuscite aquilo que de alguma maneira morreu na nossa vida, na vida dos teus servos aqui presentes. Que o Senhor faça essa ressurreição para o louvor da tua glória. E assim como todos naquela residência se alegraram pelo feito de Jesus, nós estamos aqui, ó Deus, com o nosso coração alegre pelos feitos do Senhor na nossa vida, e nós queremos viver contigo e para o Senhor em todo o tempo. Muito obrigado, Senhor, porque tu tens palavra de fé, palavra de esperança e palavra de poder. Nós te adoramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.